Olá, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho, do capítulo 9 do livro Uma Vida com Propósito, do autor Rick Warren, e a gente vai falar um pouco sobre alegrar o coração de Deus como o propósito maior da nossa vida. E o Rick ele faz algumas considerações a partir da pessoa de Noé, e ele destaca alguns pontos que ele identifica na vida de Noé e que são necessários para que a gente tenha como referencial da nossa vida na direção de alegrar o coração de Deus. E o primeiro que ele coloca é amar a Deus acima de todas as coisas, como um dos principais itens para que o coração de Deus seja alegrado. E Noé, naquele tempo dele, quando o Senhor fala o coração dele, ele abre mão de tudo, dos seus conceitos, das suas referências, do seu pensamento, daquilo que ele entendia como sendo algo importante para a vida dele, e dá ouvidos de forma integral ao Senhor. Então não adianta a gente fazer um monte de coisa dentro daquilo que são os princípios da nossa relação humana, achando que isso vai alegrar o coração de Deus, abrindo mão disso, daquilo, segundo o nosso próprio coração. Mas quando a nossa vida está caminhando sempre na direção do centro da vontade de Deus, isso traz o coração de Deus como alegre. E Noé destoava daquelas pessoas que viviam no seu tempo. Um segundo tópico que a gente observa na leitura do livro é quando ele fala que quando nós confiamos de forma integral, completa, inquestionável naquilo que Deus tem preparado e dispensado sobre a nossa vida. Eu já ouvi uma expressão que diz que a fé não é quando a gente entra no estágio de concentração, de contemplação, de dedicação, de louvor, de adoração, em que parece que o céu desceu. Mas a fé ela se manifesta de forma verdadeiramente quando o chão falta, quando tudo aquilo que é o que nos dá segurança, aquilo que nos dá certeza de que a gente vai passar à frente daquelas relações humanas, daquelas situações que a nossa vida humana está vivenciando, quando o chão falta, quando todas essas seguranças do ponto de vista terreno, eles deixam de ser aquilo que nós nos apoiamos, aí sim, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, aí é que a nossa fé se manifesta. Quando tudo parece perdido, quando não há resposta da nossa própria razão, do nosso conhecimento, dos recursos que nós temos, e a gente fala só o Senhor para mudar essa situação. Aí é que a fé se manifesta. Noé, naquele tempo, ele não conhecia a chuva, não havia mar perto, e ele então se entrega àquilo que Deus havia orientado ele para fazer, e a sua família, dentro daquilo que ele tinha pactuado com o Senhor, também observou e alegraram o coração de Deus com a sua atitude. Quando obedecemos de forma incondicional ao Senhor, ele também se alegra. E da mesma forma, Noé também foi fiel nas recomendações que o Senhor fez a ele, naquilo que o Senhor orientou para que ele fizesse, da forma que ele fizesse. Ele obedeceu sem questionar, em momento algum, aquilo que estava acontecendo nas suas relações humanas, no deboche, naquilo que as pessoas diziam a respeito dele e da sua família. Mas ele obedeceu ao Senhor. Em quarto lugar, o Rick coloca que quando nós louvamos a Deus, quando nós somos gratos, de forma também contínua, isso alegra o coração do Senhor. E eu gosto muito da música que diz, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. E se qualquer coisa acontecer, Ele continua sendo Deus. Então, quando a gente
adora ao Senhor em todo tempo, em qualquer circunstância, né? Como diz o profeta, né? Ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, né? Que a oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Né? Isso não é uma condição mental, isso não é uma meditação, né? Que você aprende a fazer, mas é na sua vivência, na sua experiência, no relacionamento que você passa a ter com o Senhor, é que você corre. Por quê? Porque como a gente tem conversado, né, o tempo presente, ele não pode se comparar com a glória que está para ser revelada àqueles que amam o Senhor, àqueles que têm colocado a sua vida nas mãos dele e têm alegrado o coração dele. Então, louvemos ao Senhor, né, independente da circunstância, sabendo que no tempo futuro, né, no tempo do Senhor, Ele haverá de contemplar e restaurar as nossas vidas naquilo que for necessário. E, finalmente, né, quando nós usamos as nossas habilidades, os nossos dons, os nossos talentos para alegrar o coração do Senhor. Noé e sua família, naquele tempo, né, como o Senhor havia orientado que ele fizesse, usou todos os recursos que cada um tinha para construir aquela arca. Né? Não era uma construção, segundo a razão e o conhecimento de Noé, mas Deus disse a forma, a dimensão, como que seria, como que deveria ser feita aquela arca e qual a dimensão, né, que ela teria que ter para suportar aquilo que o Senhor haveria de manifestar. Então, quando a gente usa, né, os nossos dons, os nossos talentos naturais para glorificar ao Senhor, isso alegra o coração do Senhor. E isso é uma particularidade de cada um de nós. Não há nenhuma semelhança, né, entre as minhas habilidades, as habilidades de cada um de vocês. Mas o Senhor, de forma distinta, me dotou e dotou a você de alguma habilidade, de algum recurso que pode alegrar o coração dele. Então, cada um de nós, na sua pequena significância dentro de um contexto de tanta diversidade, nós podemos, à nossa maneira, da forma que fomos constituídos, alegrar o coração do Senhor. No tempo de Noé e no nosso tempo hoje, a humanidade caminha para e passo para uma situação muito crítica do ponto de vista dos seus valores, do ponto de vista da sua realidade dentro daquilo que é o propósito do Senhor. E não há muita diferença, né, no que o Noé viveu no tempo dele e o que a gente está vivendo hoje. Basta pegar os jornais, ler as revistas, que a gente vai ver como que as coisas podem estar sendo cada vez mais chegando a um ponto crítico. E o Senhor Jesus, quando certa vez ele estava conversando, ele disse assim: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Esse tempo que a gente está vivendo hoje, né, de muitos recursos tecnológicos, muita coisa para tirar a nossa atenção, para fazer que nós fiquemos absortos, né, nesse entretenimento, podem ser estratégias, né, daquele que não quer que nós sejamos salvos. Então, essas redes sociais, Instagram, os recursos, né, de tecnologia que tem hoje, que são bons, que são úteis, que são importantes, né, para o contexto da sociedade humana hoje, mas precisam ser domados, precisam ser trabalhados dentro daquilo que é a nossa dedicação a eles, porque pode ser uma estratégia de distração. E assim como aquelas pessoas não perceberam, né, que o dilúvio estava chegando, que as águas estavam subindo, porque estavam cuidando de si mesmo e seus próprios interesses, o dilúvio veio, bateram a porta da arca, mas já não havia mais tempo, né, para que eles pudessem ouvir de fato e dar crédito àquilo que a palavra
do Senhor através de Noé havia revelado a eles. Então, fique vigilante, fique atento, busque, né, amar ao Senhor, busque confiar nele de forma completa, obedeça incondicionalmente aquilo que ele mencionar e que ele dispensar sobre o seu coração. Louve a ele em qualquer tempo, em qualquer circunstância. E quando você for chamado a fazer alguma coisa, use aquilo que o Senhor te deu como habilidade, como capacidade, como dom natural para glorificar o nome do Senhor. Faça isso, né, e Deus te abençoe, né, e que a sua vida, né, possa ser motivo de alegria ao coração do Senhor. Um abraço, Deus te abençoe.